Olá, gente querida, Pastor Rafael aqui, mais uma vez no quadro O que a Bíblia diz. E hoje iremos falar sobre o significado da Páscoa. Qual o sentido da Páscoa para nós cristãos? Infelizmente, hoje a Páscoa ela é interpretada de maneira errada pela maioria dos cristãos e também pelas pessoas comuns. Precisamos entender, em primeiro lugar, que a Páscoa não é sobre ovos de chocolate. A tradição de se presentear uns aos outros com ovos de chocolate surgiu com os persas. Eles viam o alimento como símbolo de renascimento, associando a vida e a fertilidade. Nesta comemoração pagã, a troca de ovos ocorria no equinócio da primavera. Era um costume que celebrava o fim do inverno e o início da primavera. Acreditando que obteriam uma boa colheita, os agricultores eles enterravam os ovos nas terras de cultivo. Essa prática permanece nos tempos atuais, apesar de ter se transformado um pouco, mas se mantém completamente fora do que foi estabelecido como Páscoa por Deus. Sendo assim, o que é a Páscoa e qual a sua origem? Em Êxodo capítulo 12, o texto descreve a passagem em que Deus pede para Moisés falar ao povo que ele mandaria a última praga, era a morte dos primogênitos. Para que o povo de Israel se livrasse desta praga, Deus pediu a Moisés para que cada família pudesse separar um cordeiro, matar aquele cordeiro e aspergir o sangue dele nos umbrais da porta, de forma que, quando o anjo da morte passasse por aquelas casas, aquela família viesse a ser salva da praga e não tivesse o seu primogênito morto. O fato é que não poderia ser qualquer cordeiro. O texto de Êxodo, capítulo 12, versos 11 ao 5, ele descreve os critérios para a escolha do cordeiro. Esse cordeiro, em primeiro lugar, ele deveria ser sem defeito. Ele não poderia ter os seus ossos quebrados, o cordeiro não poderia estar com algum tipo de doença ou de sarna. Em segundo lugar, ele deveria ser um macho de 1 ano. Aparentemente, esse cordeiro ele teria que ser novo. Em terceiro lugar, o texto nos diz que eles deveriam separar esse cordeiro até o 14º dia do mês. E ele vai prosseguir, colocando várias outras características. Por exemplo, todo Israel teria que molar o cordeiro, teria que ser no crepúsculo da tarde. Eles tomariam do sangue, o sangue do cordeiro que deveria ser colocado nas portas das residências. E em seguida, eles também deveriam assar a carne do cordeiro no fogo e deveriam comer essa carne com pães asmos, que é o pão sem fermento, e também com ervas amargas, que era um tipo de tempero daquela época. O texto nos diz, versos 9 e 10: Comam tudo, cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis. O que sobrar, queimá-lo-eis. E por último, o texto nos diz: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga alguma destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui, o próprio Deus está dizendo que vai passar para matar todos os primogênitos. Mas quando o anjo vê que nos umbrais das portas há o sangue do cordeiro, aquela casa será preservada da morte e, portanto, eles serão libertos. Essa é a Páscoa dos judeus. Agora, o que ela significa para nós cristãos? É que toda essa descrição que eu acabei de dar para vocês, tudo isso aponta para Cristo. Ele teve que morrer por nós, pelos nossos pecados. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. No Antigo Testamento era o cordeiro, era um animal. No Novo Testamento esse cordeiro é Cristo.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Aquele Cordeiro do Antigo Testamento apontou para Cristo, sem dúvida alguma, e todos os detalhes da descrição que Deus exigiu em Êxodo 12 se cumpriu na vida do nosso Senhor Jesus e também na sua crucificação. Portanto, o que a Páscoa significa para nós? Primeiro, é uma memória da escravidão. Os judeus eles precisavam se lembrar dos 430 anos que passaram no Egito vivendo como escravo. Aquele cordeirinho, o animal e o sangue dele apontava para o sangue do Cordeiro Pascal, que é Cristo. E pelo seu sangue nós recebemos a vida eterna. Terceiro lugar, não devemos celebrar a Páscoa como os judeus celebram, pois tudo era sombra de Cristo. O apóstolo Paulo em Colossenses ele vai dizer que tudo era sombra que apontava para Cristo. Festas, rituais, comidas, bebidas, lua nova, tudo apontava para o Senhor. E uma vez que temos o Senhor Jesus Cristo conosco, não vamos precisar mais de cumprir esses rituais, como por exemplo a Páscoa. Também não devemos celebrar a Páscoa como os católicos celebram. Para nós cristãos, a Páscoa não é um dia santo, se tivesse que haver um dia santo, esse dia seria o domingo, pois Cristo ressuscitou no domingo e a partir daí a igreja passou-se a se reunir no primeiro dia da semana, como é descrito em Atos capítulo 20, versículo 7. Um outro ponto aqui é que nós cristãos não devemos cair na armadilha do mundo e fazer da Páscoa uma lembrança de coelhos e ovos de chocolate, pois isso nunca fizeram parte da Páscoa do Senhor. Sendo assim, o que a Páscoa significa para nós? Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que pelo seu sangue nos livrou da morte, nos livrou da escravidão do pecado e nos trouxe vida e vida em abundância. Em sua última ceia com os discípulos, ele deu uma nova roupagem para a Páscoa, quando ele disse: com o pão, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E com o cálice, ele disse: este é o meu sangue, que é dado por vós para expiação dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Sendo assim, podemos aprender que a nossa Páscoa é Cristo e que através da ceia podemos trazer à memória o seu sacrifício e a sua ressurreição. Portanto, aproveite a Páscoa para falar do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição, pois Cristo é a nossa Páscoa. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.